Neste último vídeo, referente ao capítulo 6, serão apresentados os fundamentos da solução numérica das equações de conservação global de massa e de quantidade de movimento. Nós tivemos oportunidade de constatar nos vídeos anteriores que, à medida que os regimes ou que os sistemas de escoamento vão se tornando mais complexos, a solução das equações vai ficando a solução analítica vai ficando cada vez mais trabalhosa. Muitas vezes ela deixa até de existir, especialmente em problemas que envolvem escoamento em 2 e 3 dimensões e com geometrias mais complexas. Então, nesse caso, torna-se extremamente interessante e relevante nós utilizarmos solução numérica para essas equações. Hoje em dia, essa nossa tarefa ficou tremendamente facilitada, porque temos disponíveis vários softwares comerciais, dentre eles o ANSYS, que é um pacote com diferentes softwares para análise de escoamento de fluidos e também aspectos relativos à transferência de calor, tensão e deformação. A boa notícia é que desde 2016 essa empresa colocou disponível no site dela uma versão estudantil, legal e gratuita, que todos podem fazer o download. Aqui está o endereço onde esse software pode ser obtido. O acesso que eu fiz lá foi em 10 de fevereiro de 2017, mas acredito que ainda estará disponível nos dias de hoje. E outra boa notícia é que nesse site da edx.org há também um curso gratuito que utiliza ou que fornece, através de aplicações práticas, exemplos para simulação utilizando esse software. Então, eu recomendo que para aqueles interessados nessas simulações, façam um download gratuito do software e depois façam esse curso. É um curso bastante bom, eu já tive a oportunidade de fazer, eu recomendo, acho que é uma fundamentação que vai ser um grande incentivo a vocês a utilizarem esse recurso. Então, neste capítulo, eu apresentarei um exemplo de utilização desse software. Os slides corresponderão à versão mais antiga do software, ele hoje em dia já está na versão 18. Esses exemplos, ou esse exemplo que eu apresentarei para vocês, é utilizando uma versão mais antiga. E no nosso laboratório de simulação matemática aqui do Departamento de Engenharia Metalúrgica e Materiais, nós temos licenças acadêmicas desse software, essas já pagas, e temos a possibilidade, então, de desenvolvimento de trabalhos de iniciação científica, mestrado e doutorado, utilizando esse software comercial. Os fundamentos que eu apresentarei serão relativos a um determinado exemplo, onde passaremos e veremos todas as etapas necessárias para a configuração de uma simulação e depois a obtenção e análise dos resultados finais. Qualquer que seja o software ou o formalismo matemático e computacional que estejamos utilizando, a solução numérica das equações de conservação global de massa e quantidade de movimento vai passar sempre por essas 5 etapas. A primeira delas é a definição da geometria que estaremos analisando. Após isso, é feita uma discretização do domínio, isso é normalmente designado na literatura como geração da malha, em inglês mesh. A grande característica das soluções numéricas é que elas são sempre soluções discretas, diferente das soluções analíticas que são contínuas. Então, no caso das soluções numéricas, nós vamos conhecer os valores de velocidade, pressão, em determinados pontos no interior do domínio, diferente da solução analítica, onde temos os valores ou podemos calcular os valores dessas grandezas em todos os pontos de forma contínua. No método numérico, esse número de pontos é sempre finito, mas logicamente ele pode ser um valor extremamente alto. Nós podemos ter 1 milhão de valores de cada uma das componentes de velocidade e de pressão, mas será sempre um número finito. Depois de feita então a discretização, a geração da malha, é feita então a configuração da simulação. Isso corresponde ao que fizemos nos vídeos anteriores, delimitando o regime de escoamento, as características do fluido, se ele vai ser newtoniano, se trataremos com estado estacionário ou transiente, se as propriedades do fluido são constantes ou não. Isso tudo é especificado nessa configuração, juntamente com condições de contorno e condição inicial. Então, após passar por essas 3 etapas,
o software comercial vai fazer, então, através de uma técnica numérica, a solução das equações de conservação. O formalismo matemático geralmente transforma as nossas equações diferenciais parciais em um sistema de equações lineares que vão ser resolvidas de forma simultânea e iterativa para obtermos, então, os valores das componentes de velocidade e de pressão no interior do domínio. Cumprida, então, essa etapa da solução das equações, a etapa final é visualização e análise dos resultados. Nos slides seguintes, nós veremos a configuração, a passagem por essas 5 etapas para escoamento de um fluido dentro de uma placa de orifício no interior de uma tubulação onde foi inserida a placa de orifício. Então, o sistema que analisaremos e que obteremos a solução analítica, a solução numérica para ele, está exemplificado aqui. Estamos considerando uma tubulação na posição vertical, as coordenadas Z igual a 0, Z igual a L, e no interior dessa tubulação foi inserida, então, uma placa de orifício com abertura com diâmetro D. Aqui o valor de pressão especificado, a velocidade de entrada do fluido na tubulação também conhecida, e os valores de velocidade e pressão na saída do tubo vão ser calculados. Então, o software comercial ele vai resolver e determinar os perfis de velocidade, as componentes de velocidade e de pressão no interior desse domínio, considerando a presença dessa parede sólida aqui no interior. Como no interior do sólido não há movimento, nós precisamos de desenhar apenas o domínio onde vai existir o fluido. Então, o próprio software ANSYS ele já tem um recurso de desenho para configurarmos a geometria, mas ele também abre a possibilidade de utilizarmos outros softwares de CAD para fazermos o desenho e depois essa geometria então é importada no ANSYS para desenvolvimento então da solução numérica. Então, na primeira etapa então faremos a definição da geometria. Nesse caso eu utilizei o próprio recurso disponível pelo software. Vocês estão vendo que aqui foi utilizado uma versão do ANSYS FX 5.6, essa versão hoje em dia já está na 18, mas o princípio basicamente é o mesmo. Ele abre uma tela onde nós podemos então fazer o desenho. Aqui eu fiz um desenho do cilindro com a inserção da placa de orifício aqui. Como eu tinha mencionado, no caso do sólido, como não há movimento no interior do sólido, a placa de orifício, o disco referente a ela foi retirado e temos apenas o desenho do domínio da região onde teremos o fluido. Essa região aqui vai ser objeto de um zoom no próximo slide para vermos com mais detalhe a localização e a configuração da placa de orifício. Nesse slide, então, temos um zoom daquela região onde foi inserida a placa de orifício, conforme visualizado aqui. Então, a região escura aqui seria a região do sólido, ela foi retirada do domínio de interesse e apenas a região da abertura da placa de orifício é que foi desenhada. Nos próximos slides, nós veremos a etapa de configuração da simulação, onde definiremos as regiões de entrada e saída de fluido, as condições de contorno, especificaremos as propriedades físicas do material e a configuração que utilizaremos em termos de estado estacionário, regime laminar ou turbulento. Isso tudo será especificado nos slides a seguir. Nessa versão 5.6 do ANSYS CFX, nessa etapa ainda de definição da geometria, era necessário especificar então as regiões onde vão ser impostas futuramente as condições de contorno. No caso, então, delimitação das regiões de entrada e saída de fluido. Então, nesse caso, como vocês veem aqui do lado direito, a gente define as regiões bidimensionais, onde teremos entrada e saída de fluido no interior do domínio. Então, aqui foi colocada a região da entrada, aqui a região da saída. Essa informação será passada, então, posteriormente para a configuração da simulação. Mas nessa versão isso é feito ainda na etapa de definição da geometria. A próxima etapa, então, consiste na discretização do domínio, que é a divisão do domínio num número finito de elementos de volume. Aqui a pessoa que está desenvolvendo a simulação tem perfeito controle, ela pode arbitrar o tamanho máximo desses elementos de volume e fazer essa configuração conforme ela julgar mais conveniente. Um ponto importante é que sempre devemos garantir que
a malha que está sendo utilizada, ou a discretização que foi feita, se ela for alterada, a partir de um certo ponto, ela não vai provocar alterações nos resultados. É sabido que, à medida que vamos utilizando elementos de volume com dimensões cada vez menores, há uma tendência da acurácia da solução ir aumentando. Mas, em compensação, vamos gastando cada vez um tempo mais significativo para desenvolver a simulação. Então, o que toda pessoa, todo simulador faz é um estudo chamado de independência da malha, que é a verificação de que, à medida que nós vamos usando malhas cada vez mais refinadas, a partir de um certo ponto, o resultado não vai ser alterado mais significativamente. Então, nós sempre escolhemos essa malha mais grosseira, que vai garantir que, se nós introduzirmos refinamentos sucessivos, o resultado não vai ser alterado. Isso, na realidade, é um compromisso entre acurácia e tempo de simulação. Então, aqui, nesse caso, foi utilizado um valor básico máximo para o comprimento das arestas dos elementos de volume. Aqui fiz uma discretização bastante simples. Então, a hora que eu comando aqui para fazer a aplicação, o software vai dividir esse domínio num número de elementos de volume. Nesse caso, ele utilizou uma malha tetraédrica, mas há diferentes possibilidades de malhas a serem utilizadas. Então, ele vai preencher o domínio com pirâmides triangulares, né, que vão então representar a geometria do domínio de interesse nosso. E os valores de velocidades e pressão vão ser calculados em cada um desses elementos de volume. Essa figura aqui ilustra então uma visão ampla da malha que foi gerada. No próximo slide vocês vão ver um zoom dessa região para ver com mais detalhe. Essas linhas brancas, então, elas estão delimitando exatamente o posicionamento e as dimensões dos elementos de volume que foram utilizados ou que foram definidos na discretização. Essa figura aqui, então, dá um zoom na região, especialmente na região próxima à placa de orifício. Então, vocês veem que todos os elementos de volume eles têm uma configuração triangular, na realidade, são tetraedros, são pirâmides de bases triangulares que vão, então, definir a geometria do domínio após a discretização, e em cada elemento desse de volume vão ser calculadas as componentes de velocidade e de pressão. Como o software é apenas um recurso computacional, é uma ferramenta para resolver as equações, a interferência da pessoa que tem os fundamentos de fenômeno de transporte, logicamente, ainda é necessária. Então, a gente tem que configurar a simulação e passar uma série de informações para o software, que vai particularizar, então, a simulação que estamos desenvolvendo. Nós temos que informar qual que é o fluido, definir as propriedades dele. O software ele já tem um banco de informações referentes a diferentes fluidos. É possível também introduzir fluidos novos. Então, no caso que se utilize água, ar, isso já está compondo o banco de dados, é só selecionar o fluido. Nós temos que especificar se a nossa análise vai ser em regime estacionário ou transiente. Isso é a nossa abordagem para tratamento do problema. Nós temos que especificar as condições de contorno em caso de uma simulação transiente, condição inicial também, e especificarmos alguns parâmetros relativos à parte numérica, que vai implicar, por exemplo, critérios que estamos estabelecendo para a convergência das equações, uma vez que nós utilizamos uma técnica iterativa, que vai gerar ou que vai desenvolver uma série de interações. Nós podemos também especificar um número máximo de iterações. Então, tem uma série de parâmetros numéricos que são especificados para configurar a nossa simulação. Isso é feito numa etapa anterior à solução das equações de conservação. Esse slide, então, ilustra uma das etapas na configuração. Aqui, no caso, eu defini o fluido, falei que o fluido era água, estabeleci uma pressão de referência, né, defini as localidades das regiões de entrada e saída. Isso tudo é feito nessa etapa de configuração da simulação. Ainda nessa etapa de configuração, eu estou informando se eu vou considerar a transferência de calor. Aqui eu falei que não. O regime de escoamento, eu especifiquei que é regime laminar, então não vai ser empregado nenhum modelo de turbulência, não está sendo empregado nenhum modelo para reações de combustão, nem introduzido efeito de radiação térmica. Nesse slide aqui nós estamos configurando a parte numérica. Isso aqui é um esquema de interpolação, no caso aqui está sendo usado um esquema PUIND.
Isso aqui é um parâmetro que é utilizado para ajudar na convergência. Nós estamos especificando um número máximo de iterações e eu especifiquei também um critério de convergência que vai definir até que ponto que eu desejo que as equações de conservação sejam resolvidas e especifica um resíduo máximo objetivado. No caso aqui eu utilizei um resíduo da ordem de 10 a menos 6. Quanto menor for esse resíduo, mais exigente nós estamos sendo para declarar que o método numérico está convergindo. Então, após alcançar esse resíduo, ele vai gerar um arquivo com todos os resultados das variáveis relevantes, os perfis de velocidade em cada um daqueles elementos de volume que especificamos na geração da malha e também os valores de pressão. Ainda na etapa de configuração, eu tenho a opção de estabelecer se a simulação vai ser feita em estado estacionário ou transiente. Aqui no caso eu optei por fazer uma simulação em estado estacionário. Quando eu opto por uma simulação transiente, ele vai me solicitar condição inicial também. Quando eu especifico estado estacionário, ele só pede condições de contorno. Então aqui estão sendo estabelecidas as condições de contorno, eu vou indicar a região de entrada, vou fornecer valores para velocidade ou valores de vazão nessa condição de entrada, essa informação que é passada ao software para ele resolver as equações de conservação. Então eu posso, nessa condição de entrada, especificar componentes de velocidade, especificar a vazão de massa, especificar pressão, isso aqui é uma escolha nossa para definição da condição de contorno. O padrão dele é toda a interface que delimita o domínio, ele assumir como uma parede e assumir a condição de não escorregamento para essa parede. Se nós desejarmos mudar essas condições, nós temos que especificar, então, as regiões de entrada, de saída. Se, por exemplo, for uma interface com gás, nós temos que arbitrar aquela condição de tensão de cisalhamento nula, que no software é indicada por uma condição de escorregamento livre. Então, nós configuramos a simulação. Depois de feita essa etapa, ele vai gerar um arquivo com todas essas informações que vai ser passado à etapa subsequente, que é de resolução das equações. Nessa próxima etapa, ele vai utilizar a discretização e a configuração que foi desenvolvida e resolver as equações de conservação. Eu lembro que ele transforma as equações diferenciais de conservação global de massa e de quantidade de movimento em um sistema de equações lineares. Se, por exemplo, discretizarmos o nosso domínio em 300 mil elementos de volume, ele vai calcular 300 mil valores de pressão e 300 mil valores de cada uma das componentes de velocidade. O que significa dizer que ele vai resolver um sistema de equação com 1.200.000 incógnitas. Essa solução é desenvolvida através de um método iterativo e o software nos permite ir acompanhando o resultado dessas interações e vendo o resíduo no fechamento dessas equações. Quando alcançar aquele critério que foi estabelecido na configuração da simulação, ele gera um arquivo de resultado com os valores desses 1.200.000 variáveis, 300 mil valores de pressão e 300 mil valores de cada uma das componentes das velocidades. O software também nos permite ir acompanhando a convergência das iterações. Então ele gera na tela um gráfico semelhante a esse. Aqui é o resíduo no fechamento das equações, isso aqui é o número de iterações que estão sendo desenvolvidas, e cada curva dessa que está apresentada aqui se refere a uma das 3 equações de conservação de quantidade de movimento e de pressão também, que é a equação da continuidade. Então a gente vai acompanhando a progressão das simulações. No caso foi especificado um resíduo máximo de 10 a menos 6. Então quando é alcançado esse resíduo, ele vai gerar então um arquivo de resultados que vai nos permitir então desenvolver a última etapa, que é a visualização e análise dos resultados. Eu vou apresentar alguns tipos de resultados ou de formas de analisar os resultados que podem ser desenvolvidas, mas há uma grande variedade de gráficos e de tabelas que podem ser gerados para análise dos resultados e quantificação das informações que o software gerou. Uma das formas de analisar os resultados é através de gráfico de perfis de velocidade. Ele pode gerar, então, os vetores de velocidade, que são obtidos a partir da combinação vetorial das 3 componentes de velocidade,
e plotar um gráfico, então, com esses vetores de velocidade coloridos, por exemplo, em função do nível da velocidade. Aqui nessa visão a gente não enxerga muito detalhes sobre as vazões ou sobre os perfis de velocidade. Dá para perceber que na região junto à placa de orifício há um aumento da velocidade, porque há uma redução de área, então certamente o fluido tem que passar por uma área menor, a velocidade dele vai aumentar, mas nós podemos também dar um zoom nessa região para examinar os vetores de velocidade com mais detalhes. Isso foi feito aqui nessa figura. Nós temos exatamente aquela região junto à placa de orifício. A gente vê o fluido junto à parede com velocidades nulas, as velocidades vão crescendo. À medida que ele vai caminhando aqui junto à placa de orifício, a velocidade dele aumenta, gera uma região de recirculação na parte posterior das placas de orifício. É interessante observar que o ponto de máxima velocidade do fluido, que está colorido aqui em vermelho, ela ocorre um pouco à frente da placa de orifício. Essa região de velocidades máximas aqui na placa de orifício é chamada de vena contracta. No capítulo 8, quando formos acompanhar ou estudar dispositivos para medidas de vazão de fluido, placa de orifício é um desses dispositivos, esse termo vena contracta vai aparecer novamente e nós veremos alguns gráficos que nos permitem identificar a localização desse vena contracta em relação à posição da placa de orifício. Isso é um parâmetro importante na hora de construirmos e configurarmos uma placa de orifício para medição de vazões em sistemas de escoamento de fluidos. Um outro tipo de gráfico que podemos fazer são curvas de contorno, como essa que está ilustrada aqui. Aqui foi construído um plano vertical ao longo do comprimento do tubo, e a gente vê aqui as diferenças ou as variações de pressão. Vocês veem que junto à placa de orifício, o fluido acelera, vai ter uma redução dos níveis de pressão. Posteriormente, uma parte dessa queda de pressão vai ser recuperada, e a tendência é de nós começarmos a ter valores de pressão uniformes ao longo da seção transversal do fluido. Finalmente, um outro recurso que esse software nos oferece é de calcular trajetórias de partículas sem densidade que nós podemos introduzir na entrada da tubulação, e o software então calcula para a gente a trajetória dessas partículas, gerando resultados, por exemplo, como esse que estão apresentados aqui. Então, nesse caso, foram colocadas uma grande quantidade de partículas na entrada, e o software simulou então a trajetória dessas partículas através de uma abordagem lagrangiana, como mencionamos anteriormente. Então, isso é possível, por exemplo, acompanhar a trajetória dessas partículas. Nós podemos também, em casos siderúrgicos, acompanharmos trajetórias de inclusões, vermos condições mais favoráveis para a remoção dessas inclusões. No próximo capítulo, nós começaremos o nosso estudo sobre escoamento turbulento, seguindo inicialmente a mesma abordagem que fizemos aqui para o escoamento laminar, e depois utilizaremos uma abordagem que vai ser um acoplamento de abordagem teórica com resultados experimentais, uma vez que o tratamento matemático rigoroso da turbulência é extremamente complexo.